Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aí no Continet Play, aqui no Continet Notícias. Nós trazemos sempre para você que nos assiste aí muitos assuntos, uma pluralidade de conteúdos para que você fique bem informado e antenado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no Brasil e também a nível mundial. O meu convidado de hoje é o Zé Lopes, que é produtor rural, advogado e consultor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, um órgão ligado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. E aí a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre agricultura familiar, que é esse tema tão importante quando se trata de Acre. E desde já, obrigado, Zé, por aceitar o convite e vamos para esse bate-papo aí. Tá bom, Everton, eu quero em primeiro lugar agradecer a você, agradecer ao Continet aqui pela oportunidade de vir trazer essas informações para as pessoas. Eu sei que o agricultor familiar, o pequeno produtor, ele não tem, ele tem essa dificuldade de acesso à informação e então é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer, tirar dúvidas, apresentar um pouco do nosso trabalho e conversar com as pessoas. Então, Zé, vamos falar um pouquinho sobre os desafios que os produtores rurais enfrentam atualmente para dar conta das suas produções, para sustentar as famílias, né? O que você visualiza nesse cenário hoje quando se trata de Acre? Olha, Everton, o principal problema dos produtores rurais começa pela terra. A gente sabe que aqui no estado, uma boa parte das terras elas não têm documento, ou quando tem um documento, não está com a documentação completa, e isso já é o primeiro entrave do produtor para conseguir tirar uma licença, para ir no órgão ambiental, para conseguir regularizar a venda dos produtos que ele produz lá na terra dele. Então, pensando nessas dificuldades também do financiamento, você, se não tiver com toda essa documentação da terra e dos órgãos de meio ambiente regular, você não consegue colocar tecnologia na tua produção. Então, pensando nessas dificuldades, foi que eu, depois de trabalhar com isso há uns 6 anos, eu resolvi parar, fazer uma faculdade de Direito, dando esse foco para esses problemas dos produtores rurais aqui da região e conhecer. Mas eu sei que a maioria dos produtores eles não tem essa oportunidade de estudar, de tentar entender os problemas, os entraves do seu negócio. Então, pensando nessa escassez de informações, e pensando nessa escassez de recursos, foi que nós tivemos a ideia do projeto, que é a Oca do Produtor Rural. A Oca do Produtor Rural, ela visa, através de atendimento móvel, levar a esses produtores rurais que estão nas zonas mais distantes, nas zonas de difícil acesso, o conhecimento jurídico para resolver os entraves fundiários, tá? Os entraves ambientais e dar orientação também para o financiamento de tecnologia para a produção. Também tivemos uma ideia que é muito interessante para o produtor rural, porque ele também não tem acesso às técnicas, às melhores técnicas para melhorar a sua produção. Então, através de convênios com as faculdades, com as universidades, fazer com que aqueles formandos que estão no último ano de cursos relacionados à produção, como a veterinária, a agronomia, a zootecnia, o técnico agrícola, que eles façam um estágio indo junto com esse atendimento móvel para entender os problemas dos produtores, apresentar as melhores soluções para eles e, ao mesmo tempo, adquirir esse conhecimento que na faculdade eles não têm. Na faculdade você passa 3, 4, 5 anos ali estudando a teoria do negócio, mas a gente sabe que quando você sai da faculdade, que você tem aquele primeiro contato com o mercado de trabalho, o que falta para a maioria das pessoas é esse conhecimento prático de como é que as coisas realmente funcionam. Então você ganha, né? Ganha do lado do produtor, que tem acesso a essa tecnologia que normalmente é difícil para ele, e ganha também do lado do estudante, que vai poder ter esse primeiro contato com a realidade antes de se formar. Interessante essa sua fala no sentido da relação que o produtor rural tem com o Estado e o acesso a esse conhecimento, a essas informações, a esses benefícios, que quando a gente visualiza o cenário no Acre hoje,
A gente sabe que tem uma população que depende ainda, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, dos recursos que o Estado oferece. Então a gente não tem a iniciativa privada ainda com a força que tem em outros estados, por exemplo, como no nosso estado vizinho aqui, Rondônia. Uhum. Então, quando você não permite que o produtor rural tenha acesso a esses benefícios, a essas garantias, tanto o Estado perde, porque não avança economicamente, esse é um segmento que colabora para o avanço, e o produtor também não avança. Então, e ainda corre o risco de estar na ilegalidade e ser penalizado por isso, né? Você acha que, de certa forma, isso prejudica a nossa economia, pegando um gancho da sua fala, e prejudica também o desenvolvimento do Estado? Com certeza, prejudica a economia, prejudica o desenvolvimento do Estado e, assim, a pior parte, prejudica o próprio produtor, que acaba fazendo uma agricultura familiar, uma agricultura para sua própria subsistência, e ele não consegue desenvolver o seu negócio. Às vezes desiste, deixa aquele trabalho que ele começou lá e vai para a cidade, mesmo sem vontade de morar na cidade, porque ele acha que talvez aqui ele conseguisse uma oportunidade melhor do que a dificuldade que ele está passando lá na área dele. Então, o governo, ele dando um olhar para esses projetos, e tem projeto, eu conversando com alguns amigos e que são dessa área também, eu acabei conhecendo a CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, e o IDS, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, eu sou consultor do Instituto, e o que a gente vê é que essas duas entidades elas estão nos 27 estados da federação. E lá nos outros estados, elas conseguem ter um trabalho relevante, um trabalho que tem significância, porque eles recebem apoio do governo para isso. Tudo isso que eu falei, todas essas ideias que eu falei da OCA do produtor rural, a CONAFER, ela já tem. Ele já tem um programa Mais Pecuária que faz o melhoramento genético do rebanho. Ele já tem o programa que emite o DAP, que é a Declaração de Aptidão do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, onde o produtor ele pode se cadastrar para vender a sua produção diretamente aos órgãos, sem a necessidade do atravessador, porque isso é outro problema também. Quando o produtor está irregular, ele tem que vender a sua produção para um atravessador que está regular. Então ele vai vender aquela produção por um preço ínfimo, e quem está ganhando dinheiro é o atravessador, que consegue ganhar, às vezes, o que o cara passa o ano inteiro plantando, produzindo, essa pessoa consegue, numa venda, ganhar mais que ele. O que eu acho uma baita de uma injustiça. Inclusive, uma das nossas ideias também é fazer o cadastro de todos os produtores para que eles consigam se cadastrar no programa de compras do governo do Acre, o Comprac. Também é uma forma de a gente sair da mão desse atravessador e conseguir que o produtor ele consiga vender sua produção por um preço justo. Interessante essa sua fala também, eu vou pegar um gancho disso aí. Quando se trata das produções, né, do nível de produção que nós temos aqui no Acre, pelos produtores rurais, pelas pessoas que trabalham com agricultura familiar, o que a gente escuta falar é que o abastecimento do mercado, né, aqui no estado, não tem essa relação com o produtor aqui do Acre, né, ou de certa forma não tem um alcance que deveria ter. Você acha que o Estado deve investir mais de que forma para que essas produções sejam feitas em larga escala e para alcançar o comércio local? Como é que isso precisa acontecer? De que forma isso precisa acontecer? Até para que o produtor tenha mais incentivo para levar aquilo que ele produz para ser comercializado. De que forma o Estado deve trabalhar nesse sentido? Olha, eu acho que o papel fundamental do Estado é viabilizar que o produtor consiga regularizar a sua produção. Porque, por exemplo, nós tivemos aqui um grande exemplo, o frigorífico de peixes que abriu. O governo e os empresários fizeram um investimento gigantesco numa obra grandiosa, mas não se atentaram para o principal, que é a cadeia de insumos, né, os criadores de peixe, que iam fazer com que a indústria estivesse funcionando todo santo dia. O problema de você ter um frigorífico produtor de suínos, de aves, de boi. O boi aqui não é tanto problema porque a gente já tem um rebanho razoável. Mas para você expandir para outros tipos de produção, você precisa ter uma cadeia de insumos forte. Porque o custo de se manter uma indústria desse tamanho é altíssimo. São milhões de reais de salário. Então, você não pode deixar que essa cadeia quebre em alguns momentos,
porque no final não sobra nada. O lucro é baixo, tanto da indústria como do produtor, e se você não tiver uma produção certa todo santo dia para entregar essa produção para a indústria vai ficar ociosa, no final do mês a conta não fecha, e eles vão acabar fechando, como foi o caso do frigorífico de peixe. O governador Gladson Cameli deu uma notícia que trouxe bastante esperança para os produtores, no sentido de trazer aqui para o Acre algumas lideranças peruanas, no sentido da exportação de carne, né? E aí essa notícia agitou aí os bastidores. E aí você vê isso como uma esperança? Você acha que a gente pode pensar num cenário melhor, numa expectativa de futuro melhor com relação a essa exportação para os nossos países vizinhos? Com certeza, eu até fui para Porto Velho quando teve o primeiro contato entre eles. Eu acompanhei a negociação e, assim, o que eu acho excelente que a gente tenha esses acordos de cooperação, nós mandamos o nosso produto para eles, a gente importa alguma coisa desses países, é fundamental para o Acre. Eu acho que o segredo para o sucesso da nossa economia, para a gente ter uma economia forte, porque quando a gente trabalha na produção rural, quando você ajuda o pequeno agricultor, esse dinheiro que entra na economia, ele vai irrigar todos os setores. Ele vai passar pelo comércio, ele vai passar pelo setor de serviços, e é isso que os estados produtores, por exemplo, teve uma parte da minha vida que eu morei no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tá? O Mato Grosso do Sul, ele é todo voltado, o carro-chefe da economia deles é a produção agropecuária, carne e grãos, tá? E o que acontece? Por ser uma atividade muito bem sucedida, as pessoas que moram na cidade usufruem desse benefício. É uma atividade que dá certo e que acaba ajudando os outros setores que contribuem para melhorar a vida das pessoas. No caso específico desse acordo de cooperação, de venda dos produtos daqui para os países vizinhos, eu acho importante, mas lembrando que não é só negociar a venda. Se a gente negociar a venda, mas não tiver um olhar muito criterioso para esse pequeno produtor, para esse cara que está nessa ponta aqui do negócio, para que ele consiga se regularizar, para que ele consiga financiar a sua produção, para que ele consiga regularizar os seus documentos da sua terra, ele nunca vai conseguir atender a demanda. Os nossos frigoríficos aqui, eu vejo, toda semana tem uma reportagem dizendo que a gente tem capacidade para abater, até de gado mesmo, o dobro do que nós estamos abatendo hoje. E o que falta é produto. Então, você negociar a venda é um papel importante, mas você viabilizar que o produtor consiga suprir a demanda das indústrias é mais importante ainda. É isso aí. Esse é Zé Lopes, convidado de hoje aqui do ContilNet, que é produtor rural, advogado e consultor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Zé, aproveitando aqui a oportunidade, você é pré-candidato agora nessas eleições e a gente falou um pouquinho aqui da sua visão a respeito do cenário de agricultura familiar, da produção rural e daquilo que pode alavancar a nossa economia como uma promessa. Certo. E aí nós temos aí, entre essas promessas de governo, o agronegócio, que é uma bandeira levantada aí pelo governo atual e uma promessa para o nosso estado para que a gente consiga, de alguma forma, sair desse estado que a gente está agora. Como é que você avalia essa promessa de campanha aí do governador Gladson Cameli de fortalecer o agronegócio? Você acha que nós caminhamos muito dentro dessa proposta? O que ainda falta e se essa de fato é a saída para a nossa economia avançar? Olha, eu acho que os avanços eles estão acontecendo sim. Uhum. Agora, por mais que a produção rural ela seja um fator importante para o nosso estado, tem também outras medidas que precisam ser feitas para conseguir atingir toda a população, né? Por exemplo, nesse trabalho que a gente tem feito de pré-campanha, nós temos algumas propostas que visam, por exemplo, atender a necessidade do jovem. Nós temos um programa chamado Acelera Jovem, que ele visa melhorar a chance do jovem ter uma carreira, com uma capacitação de 4 horas diárias e um estágio também de 4 horas diárias e
que o jovem participe de alguma atividade cultural ou esportiva por no mínimo 3 vezes por semana, para que ele receba uma ajuda financeira, para que, ao mesmo tempo que ele esteja tendo uma capacitação teórica, né? Lógico, a gente aprecia as disciplinas que nós temos hoje nos cursos das faculdades, do IFAC, mas também dando ênfase à necessidade maior aqui do nosso estado. O que acontece? Se você precisar de um técnico dessa área de produção agropecuária, muitas vezes você vai ter que buscar gente de fora. A nossa demanda está maior do que a oferta. Tá? E eu não digo nem só a questão das áreas do produtor rural, mas se você andar pelo município do interior, muitas vezes você precisa de um pedreiro, de um pintor, de um carpinteiro, e a gente não vê tanto esses cursos aqui como as outras ciências, como a filosofia, a sociologia, que são muito importantes também. Só que eu acho que a gente tem que dar um foco para a parte mais prática da coisa, sair um pouco da teoria e ir para o lado do que realmente qual que é a nossa demanda do momento, entendeu? Então esse programa Acelera Jovem é para isso. 4 horas de estágio, 4 horas de capacitação, as atividades esportivas ou culturais, fica a escolha da pessoa, para que ela receba uma ajuda financeira e se prepare para o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que o jovem, nessa fase da vida, ele tem uma dificuldade muito grande de ter essa primeira oportunidade de trabalho, e quanto mais preparado ele tiver para enfrentar essa dificuldade, melhor para ele. Bom, então já tem aí algumas propostas dentro dessa pré-candidatura que você apresenta aí. Agora, falando um pouquinho sobre questões emblemáticas e que se tornaram polêmicas aí. Nessa atual conjuntura, as ideias que estão do lado da produção e do agronegócio e as ideias que estão do lado da sustentabilidade, do desenvolvimento embasado nas ideias de ambientalistas, elas acabam ficando colidentes aí, né? Então, tem assuntos que geram repercussão, especialistas entram em um confronto. Como é que você avalia isso? Você acha que é possível a gente fazer um desenvolvimento de forma sustentável, obedecendo aquilo que diz a ciência, aquilo que dizem os pesquisadores da área? Como é que você está dentro dessa discussão? Porque ela dá pano para manga, né? Dá muito pano para manga e as pessoas elas acabam entrando num dos lados e defendem aquilo fervorosamente. E eu sou de uma corrente que está ali, que acredita que existe um equilíbrio entre os dois lados e que você, na verdade, não pode pensar em produzir sem levar em conta o meio ambiente. Agora, a visão que eu tenho sobre isso é que os países que mais conseguem ter uma política que respeite o meio ambiente são os países desenvolvidos, os países onde a população recebe uma educação formal maior e onde o nível de renda das pessoas é mais elevado. Então, eu não acredito naquele discurso que diz o seguinte: vamos preservar em primeiro lugar e deixar a população em segundo lugar. Isso aí não existe. Até porque quem mais polui, geralmente, é aquela população mais carente. É a pessoa que solta o esgoto da sua casa nos rios, é a pessoa que não tem uma estrutura para fazer para produzir usando máquinas e equipamentos e tecnologia, ela acaba colocando fogo na sua área, entendeu? Então, assim, você tem que primeiro educar a população, você tem que primeiro dar oportunidade, dar recurso para que essas pessoas elas trabalhem os recursos do meio ambiente do jeito certo, para depois cobrar que o meio ambiente ele seja tratado como deve ser tratado. Não é, para mim, essa inversão de que primeiro o meio ambiente, depois as pessoas, ela não vai funcionar nunca, porque quando a pessoa precisa alimentar sua família, quando a pessoa precisa comprar um remédio para o seu filho, ela vai fazer o que ela precisa para conseguir isso. Seja uma caça ilegal, uma caça predatória, ou seja, explorando de forma errada os recursos do meio ambiente. Então, primeiro educação, primeira oportunidade, e aí o meio ambiente é uma consequência já desse estado que as pessoas vão estar. Esse é o posicionamento do Zé Lopes a respeito dessa questão aí, como eu disse no início, emblemática, polêmica e um tema árido, né?
Você falou de algumas propostas e de algumas ideias aí nessa pré-candidatura que tem a ver com a Oca do Produtor Rural, que você explicou muito bem, o Programa Acelera Jovem, tem a ver com essa parceria aí com as universidades e as pessoas que estão saindo da academia e indo para a prática. Tem uma outra questão que é o aluguel social, que eu vi que foi um projeto que você comentou nos bastidores comigo. E, além disso, tem outras questões que você pretende defender aí nessa missão que você escolheu? Com certeza, o aluguel social é uma proposta interessante porque ele visa utilizar espaços públicos que hoje não estão sendo usados para dar para o produtor, para o agricultor familiar, uma oportunidade dele vender sua produção diretamente para o consumidor por um preço mais em conta. Tá? Como eu te falei no meio da nossa conversa, sair do atravessador para que o próprio produtor consiga um lugar, tem tanto lugar que nós temos aqui que são espaços públicos que não estão sendo utilizados, até mesmo no canal da maternidade, que para mim é um dos lugares mais bem circulados, mais bem desenvolvidos aqui da cidade. Tem muitos lugares que estão sem utilização e que poderiam ser utilizados para fazer feiras de empreendedores, tá? Ajudar as pessoas que trabalham com artesanato, ajudar os ambulantes, tá? Não são só também os produtores rurais. Tem muita gente nesse meio que precisam de um lugar para expor seus produtos para conseguir vender sua produção. Tá? Os extrativistas, ambulantes, artesãos, essas pessoas com certeza seriam beneficiadas com esse aluguel social. Também, um outro projeto que eu tenho que eu acho interessante, e apesar de já terem projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados, isso ainda não virou realidade, é expandir as áreas de livre comércio, que hoje são Epitaciolândia, Brasileia e o Cruzeiro do Sul. Expandir essas áreas de livre comércio para todos os municípios do Acre que fazem fronteira com os países vizinhos. Você conseguindo colocar essas áreas de livre comércio em todos os municípios, você consegue automaticamente um benefício fiscal, que são a isenção dos tributos, que é o ICMS e o IPI. Então, a gente consegue que o nosso produtor ele consiga acesso ao maquinário, a veículos, para escoar sua produção por um custo mais barato e que ele consiga comprar os insumos da produção, por exemplo, se for um produtor de suínos ou um produtor de frango, tá? Eles precisam comprar alguns produtos fora do estado. E pela distância geográfica que nós estamos dos grandes centros produtores, tudo que chega para a gente aqui chega mais caro. Com essa isenção do ICMS, principalmente, o produtor que está, por exemplo, lá em Brasileia, ele consegue produzir um animal com praticamente o mesmo custo da pessoa que está produzindo lá no Mato Grosso. Isso aí coloca a gente numa situação de mais competitividade com os outros frigoríficos e o reflexo na balança comercial, na geração de empregos no Acre vai ser enorme. Olha só, gostei das ideias interessantes. Uma coisa que você me contou e eu acho que é importante nesse momento, nós vamos ter agora, durante esse período de 30 de julho a 7 de agosto, aqui no Acre, o retorno desse evento, que é um dos maiores, é o maior do estado quando se trata de exposição, agronegócio e tal, que é a Expo Acre 2022. As pessoas estão saindo aí dessa pandemia, ainda bem que a gente está sobrevivendo a tudo isso, saindo dessa pandemia e ansiosas por esse momento. Você faz parte do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, né, que é ligado ao Conafer, e você disse que vai ter uma exposição lá na Expo Acre, as pessoas vão ter acesso a muitas informações. O que a gente tem de novidade aí? Olha, o Conafer ele conseguiu um espaço para expor os seus projetos, as suas ideias lá na Expo Acre. Eu até aproveito para te convidar, Everton, convidar também o nosso telespectador para ir visitar o stand, quem tiver interesse e trabalhar com isso. Vamos trocar ideias, trocar experiência, ouvir as demandas, ouvir as dificuldades. A gente sabe que para cada lugar aqui do nosso estado, as demandas são diferentes. A demanda do produtor que está próximo aqui de Rio Branco é diferente do produtor que está lá no Juruá. Então, o que nós queremos é ter uma conversa, trocar ideias, trocar experiência. Tá? Convido de novo você, telespectador, para visitar o nosso stand para que a gente possa se conhecer e conversar sobre isso.
É isso aí, fica aí o convite para você que está nos acompanhando. Zé, o Contil trabalha de uma forma muito democrática, a gente abre espaço para que as pessoas tenham conhecimento dos projetos, das proposições. Eu deixo esse espaço aberto para que você deixe a sua mensagem para os nossos telespectadores, as pessoas que te assistem, para que você fale dessa decisão aí, né, de entrar para esse caminho que é importante para a nossa política e para o nosso momento atual. Fique à vontade. Tá bom, obrigado, Everton. O que eu quero falar aqui para o nosso telespectador é o seguinte. Tudo que foi conversado aqui nessa entrevista, ela pode parecer complexo para as pessoas, mas eu digo que, na verdade, são coisas simples de serem feitas. Para tudo isso já existe um projeto, para tudo isso já existe uma ideia. São ideias que foram implementadas nos 27 estados da federação e que aqui estão apenas engatinhando. Então, apesar de parecer algo difícil, distante da nossa realidade, eu digo que são soluções simples e que com vontade dá para fazer. É isso aí. Esse é o pré-candidato à Câmara Federal, Zé Lopes, que é produtor rural, advogado e consultor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Lembrando que essa entrevista fica disponível aí no Continente Play para você compartilhar com seus amigos e com as pessoas que você acredita que vão se interessar por esse assunto muito pertinente. Zé, muito obrigado por aceitar o convite. O Continente está sempre à disposição para o que for necessário. Agradeço a você, Everton, agradeço aí ao nosso telespectador por toda essa oportunidade de conversar. Obrigado. É isso aí. Lembrando que nós temos aí no nosso site uma aba Expo Acre 2022. O Continente vai trabalhar com uma cobertura especial para você saber tudo, absolutamente tudo que acontece na feira, os shows, as exposições, rodeio, escolha de Miss, gente, tudo isso disponível para você aí no nosso site. Tem também a aba Eleições 2022, como eu sempre digo, esse é um assunto que a gente nunca para de discutir aqui no Acre. Então entra aí nessa aba, vê o que acontece aí nos bastidores da política e os assuntos que estão repercutindo aí nas redes sociais. Também confira as outras categorias, nós temos esporte, cultura, entretenimento e tudo mais para que você não fique de fora de tudo que acontece por aqui. Lembrando que o Continente tem o Acre todo, o Brasil e o mundo em um só lugar. Tchau! Tchau, obrigado.